Que Deus abençoe a noite de vocês. Eu queria hoje dividir com vocês algo tão gostoso que eu vivenciei este um ano. Sábado agora eu vou me formar no curso que a minha igreja oferece para mulheres líderes, que é uma capacitação com a nossa lindíssima pastora e terapeuta Elisângela. E ela traz temas profundos a respeito de mulheres da Bíblia. Essa capacitação é para mulheres líderes. Formar pessoas que têm o chamado, que têm a visão para estar no lugar de escolhida, de capacitada, de uma mulher que vai conduzir a instrução a outra mulher através da Bíblia. E foi tão gostoso esse curso que eu fiz, que no finalzinho eu também consegui até dar algumas aulas, né? E não foi fácil, porque quem me conhece sabe, eu acabei de ganhar bebê, meu bebê tem 3 meses. Então, nesse um ano, a maioria do tempo que eu passei em sala de aula, foi gestando. E gestar e concluir algo é muito difícil. Eu falei em outro vídeo aqui sobre o porquê de começar as coisas. E sabe por que eu concluí a mentoria de mulheres líderes? A mentoria, que é a capacitação de mulheres líderes, porque eu entendi que o meu chamado necessitava desse alinhamento com as mulheres da Bíblia. E eu cresci tanto, gente. Eu aprendi tanto. Cada mulher, né? Sara, Agar, Tamar. A gente aprendeu sobre Raabe, sobre Noemi. Muitas. A gente correu muito no começo dentro da Bíblia. Cada mulher ensinou algo para nós de alguma forma. E qual que era a visão? Era pegar um tema igual rejeição. A gente falou sobre rejeição. E quando a gente falou sobre rejeição, a gente falou sobre Lia. Como ensinar uma mulher que viveu a rejeição a se posicionar e ser uma mulher de Deus. A ser curada e ser transformada. E espelhar o seu coração não nos homens, não no amor que pode ser passageiro ou não pode existir, mas no amor de Deus. Lia foi uma mulher que se casou com Jacó, mas Jacó amava a sua irmã. Teve todo um processo de engano ali, né? E aí a gente aprendeu que existe cura e transformação até para rejeitada. E Deus não quer que você esteja nesse posicionamento de rejeição. E é só um exemplo dos milhões de exemplos que a gente teve neste curso. E por que eu vim cá falar do curso e tal? Porque eu me sinto uma vitoriosa, eu me sinto uma abençoada, eu me sinto uma mulher que conseguiu passar por isso. Hoje o meu gorduchinho tem 3 meses, ainda não é fácil descer com ele para a igreja, tanto que agora a gente está formando, então eu peguei alguns cursos, né, alguns dias de cursos eu tive que levar ele, e quando eu não podia ir, a gente tinha aula online, mas a gente não deixou de fazer. Não deixa de fazer algo que vai acrescentar para o seu ministério, vai acrescentar para sua mente, para o seu coração, para sua trajetória. Insista. Não só insista, mas se posicione, porque eu não vou só ligar a câmera ali e ver a aula. Eu não vou só estar presente e prestar atenção. Não, eu quero viver essa experiência. Eu quero entender. Eu lembro que eu faço parte da liderança do grupo de mulheres da igreja, né? A qual tava dando esse curso, né? Mas eu também estava ali como aluna. A gente aprende demais. E eu lembro que conforme foram passando as etapas, né, dos ensinos, o Senhor permitiu eu ter experiências de vida com aquilo que estava sendo ministrado. Eu não consigo me esquecer de uma parte da apostila, como cuidar de uma mulher que está em uma situação gravíssima ali, que acabou de passar por um luto, ou por uma agressão, ou por uma traição, uma separação, ou algo que ferisse a alma dela e ela estava em estado de choque, desespero. Como eu, uma mulher curada, uma mulher posicionada, uma mulher de Deus, trataria ela. Porque muitas das vezes a gente quer tratar o outro através da nossa dor, da nossa ótica. E Deus não te chamou para tratar alguém, cuidar de alguém, a partir das suas experiências. Apesar que as nossas experiências são válidas. Mas a ótica de Cristo é qual cura o coração do próximo, não a nossa ótica. Muitas das vezes o meu eu vai transparecer dor, vai transparecer uma falta de cura,
Mas o eu que Cristo quer derramar sobre a minha vida, para que eu venha ajudar a curar mulheres, né, através do Espírito Santo, só pode existir, coexistir com a visão bíblica. E antes disso, gente, foram tantas experiências, foram tantas coisas que não dá para me contar em um vídeo. Mas eu passei por experiências, né, que igual eu ia falar, né, quando a gente estava falando sobre esse cuidado de ajudar uma pessoa em desespero. Na semana que a gente estava escrevendo essa apostila, para mim foi uma experiência fortíssima, uma mulher, né, me ligou para falar que estava sofrendo agressão naquele exato momento, o que ela fazia. E sabe o que aconteceu comigo, gente? Eu entrei em choque, meu coração acelerou, tremia. Eu desesperei, porque eu não estava aqui na cidade, eu estava em outra cidade. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou ajudar ela? Eu tô longe. E nem se eu estivesse perto eu também poderia fazer, no quesito, colocar minha mão, né? Porque a gente tem que instruir a pessoa. Aí, de longe, eu falei, vai no médico, vai na polícia, e fique em oração, fique em vigilância. O inimigo, ele quer destruir a gente. E aí eu entendi que eu precisava também ser tratada para tratar mulheres. Porque naquela hora eu entrei em choque, eu tremi em desespero. Como que eu posso ajudar alguém se a vida dela, a situação dela me põe em desespero também? Então o Senhor estava cuidando ainda do meu emocional, cuidando da minha mente. Aí naquela experiência eu pude ver que eu poderia derramar mais do que a minha ótica. Eu poderia ajudar mais do que só a minha visão. E aí depois daquela experiência teve outras também bem difíceis, que eu fui mais calma, que eu fui mais inteligente, que eu tive mais cautela, mais uma visão cristocêntrica do que a partir da minha dor. Porque naquela hora de nervosismo eu falei, vai no médico. Beleza, tinha que ir no médico, já foi agredida. Isso, gente, não tem nem como, né? Vai na polícia, porque a agressão é crime. Não tem como você estar lá apanhando e orando, Deus me livra do agressor. Não, a agressão é crime. E a agressão tem que ser denunciada. Eu falei certo. Só que na hora de falar sobre Cristo também, mexeu tanto comigo a dor dela, que eu dei uma travada. Foi assustador. A gente como mulher se dói pelas outras. Talvez se eu tivesse me preparado antes, eu teria uma palavra melhor para passar para ela. Mas graças a Deus deu tudo certo, ela tá viva, ela tá bem. Ela saiu desse relacionamento. Ela foi... Esse espirro desse bebê parece o espirro de um adulto. Não sei se deu pra vocês escutarem. Mas é necessário passar por experiências na pele da gente. Pra gente entender que é mais do que só uma experiência. É Deus querendo nos ensinar. E eu consegui concluir esse 1 ano. E eu estou me sentindo realizada. Eu, como uma mulher em Cristo Jesus, passei por tantas coisas. Tirei minha carteira, né? Tem 2 anos que eu tirei minha carteira. Mas tem 1 mês que eu tô dirigindo constantemente. E se eu contar pra vocês? Se eu contar pra vocês que eu já bati o carro. Ó, quando eu comecei a tirar, eu bati 1 vez. Mas recentemente eu bati o carro 2 vezes. Gastei um dinheirão com conserto. Mas eu falei, eu não vou parar. Graças a Deus eu não basquei ninguém, não bati ninguém, quebrei só o portão. Depois outro dia eu conto pra vocês como é que foi essa batida. Foi super engraçado. Agora eu tô rindo, né? Na hora eu fiquei chorando e tremendo. Assustei demais. Mas eu não desisti, porque eu entendo que dirigir pra mim significa ministério. Significa ir pra igreja, voltar de igreja, acolher pessoas, dar carona. Eu amo dar carona, gente, porque eu precisei tanto de carona na minha vida. Gente, eu sou a pessoa que mais pegou carona com o universo. Ainda mais sendo cara de pau, eu pedia mesmo. Gente, precisando de um carona, tem que ir embora pra casa, qual é o meu horário? As pessoas me davam carona. Então eu amo servir neste lugar. E eu só consegui dirigir e ser corajosa, que às vezes eu ainda pego o carro tremendo. Eu tô dirigindo só tem 1 mês, gente. De 2 anos de carteira, eu tenho 1 mês só dirigindo constantemente, diariamente. E mesmo assim ainda tenho medo. Mas o medo não tem impedido eu de sair. Sabe por quê? Não tem impedido? Porque é propósito de Deus eu estar no controle do carro. E eu sou muito mais crente dentro daquele carro.
Eu vou dirigindo e falo assim, Senhor, vai na frente, quebrando o caminho, quebrando as barreiras, tirando os empecilhos, coloca anjos nesse lugar, eu coloco um corinho de fogo, coloco um louvor e vou orando. Então eu falei de começar e terminar as coisas. E eu só consigo terminar as coisas quando eu encontro o propósito nessas coisas. E a maioria desse propósito que enche meu coração como energia de vida se chama Cristo e servir vidas. Se eu dirijo, se eu passei no curso, se eu abrir esse canal e vou permanecer, é porque o propósito maior é vidas. Eu tô começando outro curso agora também. Já tem uns 10 dias. Não vou contar ainda, mas ele tem inflado meu coração com o amor de Cristo, porque o que está sendo passado para mim é tão glorioso, é tão lindo, é uma dimensão tão grande. Comece coisas e termine essas coisas. Mas tudo aquilo que você começar, entenda que o propósito maior é aquilo qual o Senhor te chamou. O Senhor tem te chamado, acorda.